enterraram a PEC da blindagem, né? Do PT ao PL, saiba quais os senadores votaram para enterrar a PEC da blindagem na CCJ. Nós vamos ver aqui também que essa enterrada que fizeram foi por unanimidade, mas existe um fator aí muito interessante que talvez isso seja só uma jogada para poder passar a anistia. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo o seu dia para te manter muito bem informado. Todos os links estão na descrição. Então, foi o que aconteceu. Isso aqui gera uma dúvida muito interessante, né? Vocês viram que a votação para poder passar a PEC e a PEC da blindagem, que seria a PEC das prerrogativas, né? E a anistia era um negócio que estava andando sempre junto, né? Foi caminhando junto, não, PEC da blindagem, anistia, tudo caminhando junto, e teve uma votação bem expressiva ali na Câmara, né? Teve mais de 300 votos, 311 votos, para poder falar a verdade, e teve aquela votação assim, massiva, né? Mas aí quando chegou no Senado, na CCJ, no caso, encerrou, né? Por unanimidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aí. O texto ampliava a prerrogativa de deputados e senadores, dando aos próprios parlamentares poder de autorizar ou barrar a abertura de processos contra membros do Congresso Nacional, que, segundo a Constituição, não seria bem esse negócio, tipo assim, não importa qual processo, não tem como investigar. Não, existe também algumas brechas quanto a isso, mas isso aí não dá para poder explicar nesse vídeo, que é muita coisa. Mas, basicamente, não é esse negócio. Mas, como vocês sabem, a maioria dos brasileiros não tem muito interesse de ler essa questão de leis, todo esse negócio. Só que, em resumo, a gente tem preocupação de passar conteúdo, como é o meu caso, que foi atrás dessa lei, aí para poder ler tudo direitinho. Então, no geral, não passou, não iria ficar dessa forma não. Lembrando que muita gente estava postando e que não, desde a Constituição de 88 que não se vê tamanho absurdo. E não, a anistia ela foi praticamente as bases da Constituição de 88 após o João Figueiredo encerrar o regime militar. Então, realmente, foi uma das bases, havia esse negócio porque havia muita perseguição dos militares diante de parlamentares, né? Quanto a esse negócio de alfinetar os militares, aquele negócio todo, então sim, esse negócio aí passava, PEC da blindagem, anistia, tudo isso aí passava no babor e foi mudado ali no início dos anos 2000. Então não tem esse negócio de, isso é um absurdo, não, isso já foi constitucional, foi alterado e queriam voltar a ser como era antes e não trazer algo novo, que isso aqui fique bem claro, tá? Após uma votação expressiva na Câmara, 353 votos a favor e 134 contrários, e pedidos de desculpas de deputados que apoiaram o projeto, a proposta foi barrada na CCJ por 26-0, ou seja, unanimidade. A votação reuniu parlamentares do PT ao PL, além de partidos do Centrão. Veja a lista completa abaixo. O resultado também foi influenciado pelas manifestações contra a PEC da blindagem registradas em todas as capitais brasileiras no último domingo. Eu tenho as minhas considerações quanto a isso aqui, sabe? Eu acho que aquela manifestação, sim, foi talvez a maior manifestação da esquerda nos últimos tempos, né? Fazia muito tempo que eles não conseguiam colocar muita gente na rua, mas você lembra que aquilo ali não foi bem uma manifestação, foi mais um showmício, né? Tinha muitos artistas, lá, principalmente ali na Paulista, muita gente assim em todos os lugares. A Bahia teve praticamente um carnaval fora de época, né? Conduzido por muitas pessoas. Então teve artistas de todos os gêneros, né? Teve desde o axé de Daniela Mercury, a MPB de Maria Gadu e Caetano Veloso. Então foi bem um showmício aquilo ali, muito diferente das manifestações do 7 de setembro, que estavam trazendo uma pauta realmente política na situação toda e não tinha nenhuma atração artística para poder chamar o pessoal. Teve até gente de direita que foi para essas manifestações da esquerda só para poder ver o show da galera, porque o show dessa galera aí, Gilberto Gil, Caetano Veloso, show desse pessoal é caro, viu? Então assim, existe essa diferença tudo. Não sei se teria tido o mesmo impacto se tivesse sido somente o pessoal lá falando, o Boulos falando. Provavelmente não. O Boulos deve ter ficado muito contente, né? Fazia tempo que ele não via tanta gente ali no mesmo lugar para ele poder estar falando. Então, enfim. Mas eu não acredito que tenha feito esse efeito todo, que a PEC tenha mudado a maneira, aliás, as manifestações que houveram no showmício no último domingo,
mudaram a forma com que, não, todo mundo está pensando diferente agora, e as coisas mudaram. Não, acho que não, eu acredito não. Claro, isso aqui é a minha opinião, e se você quiser botar sua opinião nos comentários, dizer que eu estou errado ou que eu estou certo, pode colocar nos comentários abaixo. Isso é a minha opinião, isso serve para mim e para quem quiser tá querendo concordar ou discordar. No final da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou a PEC da blindagem sem análise no plenário. De acordo com o regimento da nova casa, a nova discussão só poderia ocorrer se a rejeição do projeto da CCJ não tivesse sido unânime. E aqui cabe uma outra coisa aqui. Vejam, vocês vejam que como é que pode, principalmente gente do PL, de partidos de direita, fizeram uma pressão tão grande ali na Câmara. E por que no Senado simplesmente enterraram, segundo o regimento da casa, né, como o Davi Alcolumbre falou, como não, se ele tivesse pelo menos um voto, poderia ser reavaliar, né, poderia ocorrer uma nova discussão, mas como não houve, então eles pegaram e enterraram o projeto de uma vez. Então fica aí esse negócio. O que eu acho? Eu acho que esse negócio aí foi, na verdade, um boi de piranha. Colocaram esse negócio aí, porque realmente, para os padrões de hoje, apesar que o STF está se usando muito de coação para poder os senadores estar cumprindo o que eles querem ali e não pautarem coisas como impeachment de ministro do STF. Sim, isso aí está sendo usado, mas eu acho que ficou muito feio, porque, como eu falei, as pessoas não têm aquele interesse mútuo de estar procurando ler, entender o assunto. Igual tem muita gente que não me interpreta bem aqui nos textos, nos vídeos, aí fica falando bobagem em comentários e tal, enfim. Mas, como não tem interesse, eles entenderam o seguinte: PEC da blindagem, então os deputados já roubam, os senadores já roubam, os parlamentares, né, já roubam. Aí se tiver a PEC da blindagem, mesmo sem PEC da blindagem eles são investigados, não dá em nada. E se não tiver investigação de jeito nenhum, então a PEC da blindagem é um absurdo. Não, e não é assim. Não, existe uma brecha quanto a isso. Não é que ele vai dar, essa blindagem ela vai blindar literalmente esse pessoal todo. Não. Mas, enfim, agora que foi enterrado não tem o que discutir sobre esse assunto. Então, qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que eles tinham usado isso aqui como um boi de piranha. Por isso que, como eu estava mostrando aqui, foi unânime, né? Pegaram e ninguém votou. Ninguém votou. De todos os 26 que foram consultados, foi 26-0. Então, o que aconteceu? Eu acho que isso aqui foi para poder jogar uma cortina de fumaça para isso aqui, ó. Paulinho avisa ao PT que PL da dosimetria, que seria PL da anistia, beneficiará Bolsonaro. Lembrando, não é beneficiaria, é beneficiará, ou seja, já está pautado, né, nesse sentido. Ali, ó. Paulinho da Força esteve convocado do partido do presidente Lula um dia depois de Gleice informar que o governo votará contra o texto, para surpresa de 0 pessoas, né? A gente já sabia que isso iria acontecer. Então, qual é a questão aqui? Talvez, do mesmo jeito que foi a PEC, para dizer assim, não, vamos votar a PEC da blindagem. Aí, quando chegar lá no Senado, a gente enterra essa PEC da blindagem, não, por causa que isso aqui é um absurdo e tudo mais, e dá anistia para o pessoal, deixa para lá. O negócio é não blindar os parlamentares. Da mesma forma, eu acredito que tenha sido aqui. Eles passaram essa questão da dosimetria, para dizer assim, não, vamos colocar 10 anos aí só para o Bolsonaro, vamos reduzir 10 anos, aí vai lá a esquerda vai dizer assim, isso aí, tem que eliminar o Bolsonaro mesmo da política, mas com progressão de regime, aquele negócio de progressão de pena, réu primário, aquela coisa toda, questão de problemas de saúde, eles iriam estar reduzindo, por botar assim, 10 anos, mas quando fosse aprovado, iria ver que esses 10 anos poderiam ser CISU, uma coisa assim, que é um termo jurídico, né? Eu sou péssimo com termos jurídicos, pessoal, desculpa aí. Mas dá uma reduzida aí para pelo menos um ano e meio, para poder ser negociado esse negócio com progressão de regime e todas essas outras coisas, né? Pode ser que aqui, nesse caso, esteja sendo feito da mesma forma. Estão dizendo que vai ter a dosimetria, que era da anistia, perdoar tudo. Aí reduzir para a dosimetria. Não vai anistiar, vai anistiar o pessoal do 8 de janeiro, mas esse pessoal do primeiro núcleo ali do entre aspas, golpe, né, o golpe da Disney, vai ser todo sentenciado, porém,
quando chegar ali na dosimetria, vai ter essa progressão de regime, ter todas essas coisas. Então, pode ser que seja todo um planejamento. E eles já disseram, esse planejamento vai sim beneficiar o Bolsonaro, né? Então, o que a gente pode esperar disso? Se for um negócio desse do jeito que eu tô falando, legal. Eu acho que é justo, acho que é legal, dá certo para poder fazer. Mas, se for esse negócio de, não, vai ser 27 anos, vamos reduzir para 21 anos. Não cola, né? Então, vamos fazer lá no Congresso, vão sem dúvida fazer um texto alternativo para poder barrar esse aí do Paulinho sem força. Então, vamos ver aí como é que vai ser os próximos capítulos dessa história, mas eu acho que do mesmo jeito que foi aprovado de forma unânime a PEC da blindagem para poder passar a questão da anistia, eles já vão dar esse migué aqui de dosimetria para poder reduzir em muito a pena do Bolsonaro, que a gente concorda que é um absurdo, que não tem prova nenhuma para poder dizer que ele está ligado à minuta de golpe que nunca foi apresentada, mas que é o melhor que dá para se fazer no momento. É política, né? Tem que ser feito dessa forma. Então, acredito que sim, estão fazendo esse negócio para poder passar um negócio muito mais aliviado para o Bolsonaro e posteriormente fazer uma progressão de regime e ele está livre desse negócio. Provavelmente deve ser isso. E claro, isso aqui é a minha opinião e você concorda se você quiser. Mas se você tiver a sua, pode colocar nos comentários abaixo.